Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é dia 14/2, né? 14 de fevereiro de 2026, meio-dia e meia. E tô aqui no meu sitezinho, né? Que está prestes a fechar, porque eu não vou ter mais como pagar isso aqui. Mas vejam, né, o vídeo aí para você que quer aprender, né, a investir, aprender a começar a guardar dinheiro, entender mais ou menos qual é a importância, quais são os caminhos, qual é o seu perfil, como identificar. Um vídeo rápido, tá? Vou tentar não demorar muito, no máximo 10, 15 minutos, para eu conseguir explicar tudo isso. Beleza? Então fica aí no vídeo. Bom, começando aqui, né, com o recurso do site, você pode usar a central de conhecimento para entender e aprender, né, sobre como começar a investir de uma forma simples, né? Nada muito complicado, nada muito difícil. É uma coisa de você bater o olho, ler, entender ali a ideia, né? É uma coisa aqui realmente para a pessoa acessar rapidamente, tá? Mas qual é a ordem sagrada dos investimentos, né? Você primeiro tem que matar dívidas. Você nunca vai ter um rendimento, né, um investimento que vai ganhar, né, de uns juros de 10% ao mês para o Nubank. O Nubank cobra juros bizarros, né? Eu não recomendo você pegar qualquer tipo de dívida no Nubank, porque os juros são muito altos. Então, você nunca vai ter um investimento que vai ganhar de uns juros no Nubank, do Itaú, Santander. Então, não vale a pena investir, dado que você tem dívida. Então, primeiro, pague tudo que você tem que pagar, beleza? Segundo, uma reserva de emergência. Por que é importante? Porque caso você não tenha uma reserva de emergência, não tenha uma base, caso você faça investimentos, esses investimentos não deem certo, entendeu? Você não vai ter onde se agarrar, né? Além disso, você vai levar muito a emoção, por exemplo. Vou colocar todos os meus 5 mil em ações. Supondo que as ações do que você investiu caíram 10%. Pô, tu perdeu R$ 500. Eu falei 5 mil? Acho que falei 5 mil. Enfim, você perdeu 500 reais. Você vai ficar meio desesperado. Pô, perdi dinheiro e tal, eu não tenho nem reserva de emergência. Aí teu carro quebra, aí no momento que teu carro quebrou, foi o momento que os investimentos caíram, aí tu perdeu dinheiro nos dois lados, aí tu fica, pô, que merda, sou muito azarado. Não, isso é porque você não teve uma reserva de emergência. Faça o passo a passo. Primeiro construa, né, a base da casa, depois levante a casa, entendeu? É devagar. Então você primeiro faz a reserva de emergência e depois vai para a parte de investimentos. Seja renda variável, seja renda fixa. Mas como é que eu descubro qual que eu invisto e como eu invisto? Bom, aqui é o teste do travesseiro, tá? É qual o perfil que você tem, né, para você com os investimentos. Então, conservador, uma pessoa que não quer ver o dinheiro cair. Basicamente, ela quer realmente só ganhar o dinheirinho dela tranquilo, quer investir na mesma coisa todo mês, não quer mexer, não quer ter preocupação. Isso aqui é bom principalmente para quem não tem tempo. Porque a pessoa que não tem tempo gosta de ser conservadora porque ela não consegue nem acompanhar. Então, se cair, despencar, ela falir, ela nem sabe. Então, ela quer, né, ser uma pessoa conservadora. Caso você seja essa pessoa, é bom concentrar grande parte da carteira em renda fixa. Motivos óbvios, né? Menos risco, rendimento previsível, etc e tal. O moderado é uma pessoa que, vamos supor que ela tem uma carteira de ações, né? Ela tem R$ 1.000, caiu 10%, ela tá agora com R$ 900, tá com uma queda de R$ 100, beleza? Aí ela olha a carteira, ela fala, pô, caiu. Mas eu não vou me desesperar, porque caiu, mas vai voltar. Porém, também não vou fazer nada. Porque assim, eu não quero arriscar de perder mais, ou seja, comprar mais e cair mais. Então você é uma pessoa moderadora, né? Uma pessoa moderadora é complicado. Uma pessoa que tem um perfil moderador, né? Você modera o seu risco. Não vou perder muito, não vou ganhar muito, você. Então, um 50-50 faz sentido em ativos de risco e em ativos de renda fixa. Quando eu falo essa carteira ideal, não é porque não é tipo assim, ah, isso é a carteira que você tem que montar. Depende de muita coisa, mano, de preço, de momento, de um monte de coisa. Mas, na teoria, um moderado, né? 50% num ativo de risco, 50% em ativos que não tem risco, beleza? E o arrojado usando aquele mesmo exemplo do moderado que eu falei, a pessoa tem R$ 1.000, cai 10%, ela fica com 900. Só que agora que caiu, ela veio como uma oportunidade. Isso geralmente quem faz? Pessoas que têm o perfil arrojado, o perfil de risco. Então, a pessoa gosta de comprar barato porque ela sabe que se cair, ela compra mais e compra mais e compra mais para quando ela subir, ela ter lucros cada vez maiores. Muita gente faz isso no mercado da bolsa e na verdade é o mais recomendado, porque essa estratégia se mostrou vencedora, principalmente no mercado brasileiro, no Ibovespa. Então, se pegar exemplos aí de bilionários, o Barsi mesmo e tal, comprem ao som dos canhões. Então,
tá tudo dando errado, não sei o quê, compra, porque desculpa, tá barato, né? Você vai ter bons lucros caso a empresa suba, é uma oportunidade. Você consegue mais cotas de ativos bons e mais cotas representam mais dividendos, então você consegue criar uma boa carteira. Isso é um perfil arrojado, mas é o perfil da maioria das pessoas que investem na bolsa. O que eu gosto de falar é que todo mundo que começa a investir começa conservador, mas conforme vai aprendendo e vendo como funciona o mercado, vê, pô, dá pra ganhar dinheiro disso aqui, é real, não é mentira, ele não tá contando mentira, né? Você vê sua carteira subindo 20, 30%, aí você começa a se tornar uma pessoa arrojada. Só cuidado para não se tornar uma pessoa arrojada quando tudo tá subindo. Então assim, tá subindo, sei lá, a bolsa, subindo 40%. Não, eu vou colocar minha casa agora porque vai subir mais 40%. Você está tomando um risco muito grande, porque dado que subiu, dado que atingiu uma máxima, essa valorização ocorrer de novo, ela vai se tornando mais difícil, né, cada vez mais, né, porque provavelmente não tem uma explicação fundamental assim nesse quesito, tipo, é mais especulação de mercado. Então, quanto mais especulado, mais arriscado de corrigir. E aí você entra numa posição que é onde a bolsa tá cara e tal, e toma um risco desnecessário. Então você está sendo um arrojado, mas um arrojado inconsequente. Então cuidado para não fazer esse tipo de coisa, né? Isso aqui não é cassino, não é aposta, isso aqui é um investimento e tal para sua vida. Então assim, se você quiser ter uma vida saudável financeiramente, eu não recomendo. Agora eu vou comparar dois tipos de investimento que às vezes as pessoas não têm noção, né? De como é que, né, a renda fixa ela é pior ou melhor que a renda variável. Renda fixa é tudo aquilo que você vê lá no seu banco, caixinha, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, tem um monte que geralmente rende ligado a CDI, a Selic. Hoje, para quem não sabe, a Selic está em 15%, taxa de juros, beleza? E a CDI, ela é aproximadamente a Selic. Então a taxa estimada que eu coloquei aqui foi 14,9%. O que talvez, né, a renda fixa não seja tão atrativa às vezes? Porque tem o imposto de renda, dependendo do prazo, dependendo de um monte de coisa. Então, assim, você tem que, né, também ver que nem sempre a renda fixa vai só render o percentual, vai render o percentual descontado uma inflação. Então, vou supor um cenário aqui igual, tanto para renda fixa e renda variável, para a gente fazer uma comparação. Deixa eu colocar aqui os dados e aí a gente faz a comparação. Então eu coloquei um valor que na minha cabeça é um valor ok para todos os brasileiros, tá? Você tem um investimento inicial de R$ 300, tu tinha 300 conto lá guardado, colocou lá na sua caixinha, enfim. E você aporta mensalmente R$ 150. Vamos supor que isso seja 10% de um salário mínimo, beleza? Vamos supor que tu siga o homem mais rico da Babilônia. Das 10 moedas que você recebe, você guarda uma. Então tu ganha 1.500, tu guarda 10%, beleza? E aí, num prazo de 5 anos, você vai ficar guardando todo mês ali religiosamente esse valor para que ele cresça. Rendendo 100% do CDI, ou seja, 14,9%, e uma inflação média projetada de 4,5%. Processando essa simulação, você vai ter no final do período um ganho real de 10.340. Por que ganho real? Porque você ganhou, né, o patrimônio líquido 12.886. Porém, você tem que trazer esse valor a valor presente. Você precisa dividir pela taxa de juros para saber o quanto que você realmente consegue com esse dinheiro comprar. Por quê? Antigamente, R$ 12.000, vamos supor que tu comprava um carro. Hoje a gente sabe que os carros estão extremamente caros, né? Então hoje, 50 mil, tu compra um carro de entrada. Antigamente, tu comprava um carro, pô, muito, entendeu? Assim, top de linha, vamos supor, entendeu? Então assim, você tem que fazer essa comparação com a inflação. As coisas vão ficando mais caras, você ganhar mais, você tem que ver se esse ganho está acima da inflação. Esse é o sentido, tá? O pessoal às vezes não entende o conceito, mas é esse. Então, às vezes, pô, com R$ 10 tu comprava 2 cartelas de ovo. Hoje tu não compra nenhuma. Então, você tem que fazer essa comparação. Então, o ganho real aqui é 10.340. Isso na renda fixa. Agora, vamos fazer essa comparação para a renda variável. Então, agora, vindo aqui para a parte de renda variável, eu coloquei o mesmo cenário de renda fixa com 12% de dividend yield, ou seja, é uma porcentagem bem tranquila de fazer, tá? Não é tão difícil assim fazer 12%. Pessoas conseguem fazer bem mais, mas você tem que comprar bons ativos a bons preços, certo? Então, por isso você tem que sempre estudar antes e tal, ver se aquela ação tá barata ou se ela tá caindo porque ela tá lucrando menos. Enfim, tem várias formas diferentes de você avaliar isso.
Uma valorização de cota de 5%, cara, bem tranquilo, tá? 5% também é bem de boa de fazer, tá? E uma meta de renda passiva mensal de R$ 100. Esse vai ser seu cenário, beleza? Você vai ter 14.451. Aqui ainda não é descontado a inflação, mas com certeza vai dar maior que que a renda fixa, com certeza. A sua renda mensal vai ser R$ 137, acima da sua meta. Total aportado de 9.300. Yield ao cost é rentabilidade sobre o dinheiro que saiu do seu bolso. É tipo assim, a cota subiu, mas o dividend yield se manteve. Então, para quem pagou mais caro, essa porcentagem ela é menor. Para quem pagou mais barato, essa porcentagem é maior, certo? Então, por isso você quer comprar ativos sempre mais baratos, para que você receba um yield on cost bom. Isso aqui representa o quanto você está recebendo em dividendos comparado ao valor que você pagou. Eu posso depois explicar melhor isso. E aí eu boto um aviso aqui, porque, né, o objetivo é que tenha um número mágico, vamos dizer assim, que você atinge a renda mensal igual ao seu aporte. Porque o aporte está tirando do bolso, certo? Estou tirando do bolso, tirando do bolso, tirando do bolso. Quando os dividendos se igualam a esse aporte mensal, você não precisa mais fazer isso. Então, teoricamente, a tua carteira vai se retroalimentar. Vira tipo um negócio. Com os lucros do próprio negócio, ele vai crescendo. Então, assim, esse é um número que você quer buscar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 15, certamente essa meta vai ser batida. Oh, meu Deus, eu dei F5. Foi mal, deixa eu voltar aqui. Então, agora colocando, né, 15% de dividend yield, que é possível, dá para buscar isso, beleza? Você tem uma renda mensal de R$ 182,90. Obviamente, seu patrimônio final aumentou porque você está reinvestindo os dividendos. E em 4 anos e 6 meses, seus dividendos vão pagar um aporte mensal. Ou seja, você não tira mais do bolso. Por que é importante reinvestir os dividendos, cara? Porque eu até coloco aqui, a mágica acontece. Porque, cara, se não reinvestir os dividendos, olha a comparação. 15.612. Agora eu vou tirar aqui, vou simular de novo. Olha a diferença, cara. Mais de R$ 5.000 perdidos só porque você não reinvestiu seus dividendos. Ou seja, a ideia não é pegar esses dividendos e gastar com você, pelo menos no período inicial da carteira. Então você que tem, por exemplo, 19, 20 anos, construa uma carteira e todo o dinheiro que pingar, coloque de novo na carteira. Coloca dinheiro na carteira. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, infinitamente. Aí a carteira vai crescer exponencialmente, beleza? Então sempre faça isso, porque agora na prática que eu mostrei que a diferença ela é brutal. Principalmente quando a gente coloca um prazo maior, né? Quando a gente coloca aqui 10 anos. 10 aninhos. R$ 54.000. Olha o exponencial. Olha como essa diferença ela vai aumentando cada vez mais. Agora vamos colocar 100 reinvestir os dividendos em 10 anos. Perdeu mais de R$ 30.000 de bobeira. E isso aportando um valor, vamos ser sinceros, um valor de academia, né? A Smart Fit aqui, o Black lá, é R$ 150. E com a carteira inicial também, besteira. R$ 300 hoje tu gasta num bar. Beleza? Então, você tem que entender que não precisa de muito para ficar bem de vida, entendeu? Porque com os R$ 50.000 lá, a tua renda mensal já vai ser 643. Então, supondo que tu tem 19 anos, com 29 anos, tu vai ganhar 600 conto ali por mês pra comprar alguma coisa, pagar uma conta. Em 10 anos, tá? Em 10 anos. E outra, né? Não é interessante você, mesmo ganhando esse valor, gastar. Porque quanto mais, né? Se colocar 15 anos, olha como é que isso aqui vai explodindo. Vai explodindo, entendeu? De 10 para, mano, de 5 para 10 cresceu, mas de 10 para 15 explodiu. Agora vamos colocar para 20 anos. Entendeu? Então, assim, em 20 anos, vamos supor que você invista dos 20 aos 40. Em 40 anos, tu vai receber uma aposentadoria bizarra, pô. 5.000 reais praticamente mensal, sem fazer nada. Com 414 mil investido. Que também não é um valor tão alto, em 20 anos. E outra, você não aumentou é difícil. Aumentou a sua renda mensal, o seu aporte mensal. Pô, nesse período, tu concorda que tu vai conseguir salários maiores? Né? 40 anos, vai ser um cara renomado, vai ser um cara que estudou, um médico, um engenheiro, enfim, um economista, né, no meu caso. Você não vai aportar 150, você vai aportar, sei lá, quinhentinho. Quinhentinho você que explode, pô. Entendeu? Começando com R$ 300. E com o dividend yield,
Ok, de 15%, vamos colocar uma coisa mais conservadora. Colocar 10, que é baixo. Aí, obviamente, né, que o dividend yield ele é um grande, ou seja, por isso que estou provando aqui no cálculo, beleza? Na conta, que escolher ações que pagam bons dividendos e ações baratas, elas é essencial, entendeu? É o que vai fazer a sua carteira crescer. Não compre qualquer coisa, né? Tenha um estudo antes. Aí eu posso te ajudar nisso, beleza? Bom, é isso. Valeu, obrigado aí se você ficou até o final do vídeo. Tentei dar algumas dicas aqui, fazer algumas contas e mostrar. Para finalizar o vídeo, né? O que mais faz o seu dinheiro crescer é você ganhar mais, obviamente. Então, no início, né, não se preocupe tanto em guardar dinheiro. Se preocupe em investir, mas investir em conhecimento, informação, né, para que você tenha salários maiores, porque como eu te mostrei lá, você guardando R$ 500 por mês com um dividend yield bom e uma oração de cota conservadora, você consegue um patrimônio muito bom no longo prazo, né? E longo prazo, quando eu digo, é mais de 10 anos, beleza? E isso você tem que, né, obviamente, ter uma boa renda para fazer esse tipo de aporte, né? R$ 500, R$ 1.000. Cara, pessoal no grupo assim de investimento tal, eu vejo o pessoal aportando R$ 100.000 por mês, entendeu? Então o pessoal realmente tem as baleias, né? Vamos dizer assim, que compram muitas ações, tem bom dinheiro, mas eu tenho certeza que essas pessoas na fase inicial da vida investiram muito conhecimento, conseguiu bom network, enfim, e aí conseguiu, né, bons empregos, uma boa profissão que paga ela bem, entendeu? Então você tem que focar mais nisso do que focar realmente em guardar dinheiro no início, beleza? Então foque mais na sua formação do que especificamente em guardar dinheiro, beleza? Mas o hábito de guardar dinheiro é sempre bom desde o início. Então por isso que eu recomendo que desde novo, por mais que seja pouco, você guarde alguma coisa sempre, beleza? De 10 moedas guarde uma. Show? Valeu, tamo junto e até a próxima.